E o Flamengo contratou um jovem meia que o Corinthians já tentou contratar e não conseguiu porque o time dele ficou com medo de calote aí do passado recente aí tenebroso como pagador do Corinthians. Além disso, tem a informação de que a negociação com o Lucas Paquetá não impede a chegada de outro meia para disputar a posição com o Arrascaeta. São duas coisas paralelas. O Flamengo está no mercado e quer e vai contratar um meia para disputar com o Arrascaeta, e isso não tem nada a ver com o Lucas Paquetá, que vai ser um jogador a mais caso tudo dê certo. Além disso, tem o Flamengo indo atrás de um ponta colombiano que já foi da base do Palmeiras. E será que é um troco aí em relação ao Richard Rios? Que aconteceu mais ou menos o contrário, que era da base do Flamengo, depois o Palmeiras acabou pegando e tá jogando muita bola por lá. E aí, se o Flamengo tá indo atrás de um ponta, tem essa possibilidade aí levantada pelo Mauro César do Flamengo vender um dos seus pontas, e a gente vai falar já já sobre isso. Tem o áudio do VAR do Flamengo e Grêmio sobre aquele lance lá com o Gerson, se foi pênalti, se não foi, o que foi falado entre os árbitros na partida. A gente vai ver aqui os trechos desse áudio do VAR. E tem o De La Cruz, que acabou essa história de De La Sus, tá jogando muita bola e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero saber se você já deu o seu like, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Já logo de cara vou lembrar você para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para dar o like no vídeo, compartilhar, comentar o que você acha sobre todos os assuntos que a gente abordar aqui hoje. E também não se esquece de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Já vamos de cara logo falando com o Flamengo terminando a preparação para a partida contra o Juventude na quarta-feira. Amanhã, jogo no Rio de Janeiro, então não tem viagem. O Flamengo termina essa preparação com grande possibilidade do Pedro ganhar mais minutos, não necessariamente começando como titular, mas ganhando mais minutos. Tem também a informação de que o Michael, que voltou com dores no tornozelo da partida contra o Grêmio, já fez alguns testes, não chegou nem a fazer exame de imagem não, fez alguns testes de movimentação, não foi constatada a lesão, e o Michael está à disposição do Felipe Luiz para o jogo contra o Juventude. Resta saber se vai ser utilizado. Na minha opinião, não tem que ser titular. Quero ouvir de vocês aí se você acha que o Michael tem ou não que ser titular. E aí tem até um assunto a mais que vai envolver o Michael nesse vídeo de hoje. Se eu fosse você, esperava aí, porque a gente vai falar já já. E é isso, Flamengo com o Michael à disposição e o Pedro com uma grande chance de ter mais alguns minutos. Em relação aos outros jogadores, está todo mundo à disposição, finalmente, e só o Vinha que continua terminando a preparação com expectativa aí de ficar à disposição em junho, iniciozinho de junho. E agora vamos falar um pouquinho de De La Cruz, que ele tá tendo um início de ano sensacional, principalmente as últimas partidas do De La Cruz têm sido uma coisa monstruosa, e justamente no ano em que ele consegue ter uma pré-temporada completa, uma preparação completa, ele que não tem ele não consegue aquela sequência no Flamengo desde que ele chegou, já tinha ganho o apelidinho de De La Sus, e agora tá demonstrando todo o seu futebol. E aí, meu amigo, esquece esse negócio da mulher dele falando coisa aí no podcast, que não consegue gostar do Flamengo, que é torcedora do River, e deixa ela. Se ela gosta do River, tudo bem. Se o De La Cruz continuar jogando o que tá jogando, ela pode torcer até pro Vasco. Pode torcer pra quem ela quiser, só deixa o De La Cruz jogando essa bola maravilhosa que ele tá jogando aqui no Flamengo. E é isso, De La Cruz com desempenho absurdo, dominante no meio-campo, acerta praticamente todas as decisões de jogada e está sendo crucial para o Flamengo nesse início de ano e já início de Brasileirão principalmente. E agora, vamos ler aqui os trechos do áudio do VAR do Flamengo e Grêmio naquele lance lá do Gerson,
que a bola bate aqui no peito dele, depois vai no braço, e o pessoal tá tendo a cara de pau de dizer que aquilo é pênalti. Vamos dar uma olhadinha aqui. Revelado o áudio do VAR no momento do lance do Gerson, que não foi pênalti. O lance foi revisado pela equipe da cabine do VAR, liderada por Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, que indicou braço atrás da linha do corpo para recomendar a manutenção de não pênalti. Decisão tomada em campo pela arbitragem. Aí o VAR disse: a bola vem, a disputa é clara, ele tenta tirar o braço para trás, ou você acha que ele abre esse braço? Aí o VAR continua falando: para mim esse braço tá para trás e protegido pelo corpo, inclusive está jogando o braço para trás, não abre para ganhar essa bola, concorda? Aí o VAR: beleza, estamos finalizando, seguimos, ele tá com o braço para trás da linha do corpo, a bola vem com o defensor saindo da área. Então é isso. É basicamente... E inclusive uma coisa que não é dita aqui é que a bola bate no tronco dele antes de ir no braço. Pega aqui e depois vem pro braço. E então tá claro, assim, quem tá querendo levantar ainda essa hipótese de pênalti, tá querendo audiência, tá querendo mídia, porque não foi nada, não foi absolutamente nada nesse lance aí do Gerson. E nessa terça-feira tem reunião do Conselho do Flamengo, que deve dar o que falar, porque é depois daquele relatório que foi mandado, daquela reunião, né, financeira que o BAP fez. E aí tem um trechinho aqui: reunião do Conselho do Flamengo deve ser agitada após documento divulgado. As contas do Flamengo de 2024 geram questionamentos e debate entre situação e oposição. A disputa vai ocorrer na votação do balanço do ano passado, marcada para essa terça-feira. Hoje, há um parecer da Comissão de Finanças do Flamengo que aponta o ex-presidente Rodolfo Landim descumprir regras fiscais do clube ao acelerar gastos do segundo semestre do ano passado. Corrente de Landim rebate que trata-se de uma acusação política. Indica que, durante sua gestão, multiplicou a receita, deixou caixa de 70 milhões no clube e o Conselho Fiscal referendou as contas. Vamos ver no que vai dar aí essa reunião do Conselho, se o Landim vai se encrencar ou não, mas vamos ver. Teve um documento aí dizendo que o Landim gastou mais do que devia. Basicamente é isso que eles vão discutir nessa reunião aí e votar a aprovação ou não do balanço. E tem lateral chegando a acordo com o Flamengo e vai renovar o contrato. Guilhermo Varela acertou os valores com o Flamengo e vai acertar por 3 anos. O anúncio está já por questão de tempo. Só estão definindo alguns detalhes pequenos aí do contrato e o anúncio vai acontecer em breve. Varela fica no Flamengo e é importantíssimo, principalmente por essa iminência aí da saída do Wesley. E agora, vamos mudar de assunto de novo, falar de Marino Hinestrosa, que é um ponta do Atlético Nacional. E esse nome foi trazido pelo Mauro César Pereira, dizendo que o Flamengo tem ele como um dos alvos. Já busca algumas conversas com o time colombiano para trazê-lo já agora na próxima janela. E aí você se pergunta, mas o Flamengo não tem uma cacetada de ponta já no elenco? Para que mais um? O Mauro completa dizendo que pelo feeling dele, pelo que ele tem conversado aí nos bastidores do Flamengo, se chegar uma proposta por Cebolinha ou Michael, o Flamengo pode vender. Minha opinião, por Michael, acho que faz sentido, ele não tá jogando bem, ele tá tomando todas as decisões erradas, prendendo demais a bola, querendo driblar de uma forma descoordenada em quase todos os lances. Agora, o Cebolinha eu não venderia. Acho que o Cebolinha tem muito a dar pro Flamengo ainda, tá jogando razoavelmente bem e ainda tá em retorno de lesão. Então a tendência é que ele vá melhorando o desempenho com o passar do tempo. Eu não venderia o Cebolinha agora, mas o pensamento do Flamengo é que precisa de jogadores
decisivos na frente. E hoje, os dois jogadores decisivos que o Flamengo tem são Arrascaeta e Pedro. Eu já acho que além deles dois tem o Bruno Henrique, que é muito decisivo, e o Luiz Araújo também, na minha opinião. Inclusive, com todo mundo 100%, eu entendo que deva ser o ataque principal do Flamengo. Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro lado e Pedro no meio. Para mim, esse é o ataque titular do Flamengo. Gosto muito do futebol do Luiz Araújo, que não tem jogado tão bem nessas duas últimas partidas, mas acho que ele tem tudo para ser titular do Mengão. Quero ouvir de vocês se vocês concordam aí comigo. Vamos ver. Mas o fato é que o Flamengo está indo atrás do Rinestrosa, 22 anos, 1,72 m, destro, joga na ponta direita e na ponta esquerda, valor de mercado 4 milhões de euros, bem abaixo aí de outros caras que a gente tem falado recentemente. E aí teve passagem pelo Palmeiras Sub-20. E a gente vai até falar que pode ser até um contragolpe aí, um troco pelo Palmeiras ter levado o Richard Rios, que era da base do Flamengo. O Flamengo tirou ele do futsal lá na Colômbia. Veio pro Flamengo ainda jogando futsal, depois foi pra base do clube e agora tá jogando muita bola, titular da seleção colombiana, jogando bem no Palmeiras. Modo de falar, porque ele já tinha saído do Flamengo antes, foi, se não me engano, pro Guarani, por lá, e depois é que foi pro Palmeiras. Mas pode ser um troco. Se o Rinestrosa vem pro Flamengo e começa a jogar muito, pode ser aí, de certa forma, um troco no Palmeiras. E aí tem também um meia vindo pro Flamengo, esse já acertado, formação do Flazoeiro e do Flabase, dizendo que Bruno Xavier, meia do Atlético, acertou com o Flamengo e vai integrar o Sub-20 do Mengão. Ele que esteve emprestado ao Corinthians no ano passado. No fim do ano, o Corinthians tentou contratá-lo e não conseguiu. Informação de bastidor é que o Atlético ficou com medo de tomar um calote do Corinthians, com toda razão, cá entre nós. E aí ele voltou pro Atlético, jogou muito por lá, inclusive com partidas no time principal a partir dos 16 anos. E ele agora já tem 18. Isso, a partida com 16, óbvio, foi antes de ir pro Corinthians. Mas agora, na última temporada, ele fez uma ótima temporada, com 6 gols e 5 assistências. Bom desempenho do jogador, que tem apenas 18 anos. O Flamengo traz ele por empréstimo até o fim do ano, com uma opção de compra de R$1,5 milhão. Então, um valor aí, se ele demonstrar um bom futebol, um valor até bem razoável pelo jogador de 18 anos que vai, a princípio, integrar o elenco do Sub-20 do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser aí Bruno Xavier chegando ao Mengão. E tem agora uma informação muito importante, que tem a ver, inclusive, com o vídeo de ontem, que é a informação de que o Lucas Paquetá realmente, o Flamengo está tentando chegar a um valor, um denominador comum aí com o West Ham, para trazê-lo, caso ele não seja punido aqui em âmbito brasileiro e sul-americano, mas isso não embarreira, não impede o Flamengo de trazer o outro 10, e o Flamengo continua indo atrás do outro 10, do Júlio Enciso, do Bonanote, do Fábio Oliveira, se eu não me engano esse é o nome do português lá, ex-Liverpool. Então o Flamengo continua indo atrás e negociando para trazer esse outro 10 para brigar por posição com a Arrascaeta, e o Paquetá é um caso à parte. O Flamengo tenta, se der tudo certo lá no julgamento, tem muita chance dele chegar, mas não tem nada a ver com essa tentativa de 10, diferente do que eu tinha trazido antes. Dei uma apurada e a informação é essa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paquetá vindo, pode também vir esse 10, inclusive o outro 10 deve chegar antes, porque a ideia do Flamengo é que ele esteja à disposição pro Mundial. Além disso, tem uma informação de que o Flamengo, principalmente nessas negociações com o Bonanote e com o Júlio Enciso, com o Júlio Enciso como prioridade, o Flamengo tenta convencer o jogador a vir para o futebol sul-americano e coloca na mesa
pro Brighton, que é o dono do passe do jogador, ele que tá no Ipswich, mas pertence ao Brighton, tá colocando os nomes, e aí pode vir aí uma polêmica. Nomes de Lohan e Matheus Gonçalves como possível moeda de troca. E aí eu quero ver de vocês se vocês concordam. Se a chegada do Júlio Enciso seria interessante, mesmo que o Flamengo fosse oferecer Lohan ou Matheus Gonçalves mais um dinheiro para trazer o Júlio Enciso. Não sei. Depende muito dos valores. Se for no 0-0, pode ser interessante. Se for dando o Lohan mais um dinheiro baixo, pode ser interessante. Agora, o Matheus Gonçalves, que para mim tem um potencial de ser vendido até mais caro, mais um dinheiro alto, aí talvez não seja a melhor das opções. Lembrando, há muitos anos atrás, quando o Flamengo trouxe o Vampeta, lembram? Trouxe o Vampeta, mandou nada mais nada menos do que Adriano Imperador para a Inter de Milão e mais 5 milhões de dólares, que naquela época era muito mais grana do que hoje. Mesmo com a cotação mais baixa, naquela época 5 milhões de dólares, se a gente for pegar aí na proporção atual, devia ser por volta aí de 15 a 20 milhões de dólares no dia de hoje. Então, calma, vamos ver quais serão essas condições na negociação com o novo meia lá do futebol inglês, para entender se vale a pena ou não colocar um outro jovem do elenco, principalmente o Matheus Gonçalves. O Lohan, pelo clima que tá, pela forma que tudo tá rolando, se ele entrar e abater por volta aí dos 8, 10 milhões de euros, que é o que o Flamengo teria a receber se concretizasse a venda dele para o CSKA, aí pode fazer até sentido. Mas vamos ver no que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!